Sou o Padre Adriano, trabalho na direção do Instituto de Teologia de Campo Grande, ITEL, e a gente sabe que hoje, com as redes sociais, nas redes sociais, a gente encontra diversos discursos. A maioria deles se encontram pautados por leituras que são feitas a partir da ótica, ou, digamos assim, do ponto de vista que cada pessoa tem. O problema é quando a gente começa a colocar todo o ponto de vista que não é o meu, dentro de critérios preconceituosos, com leituras que são bastante negativas. Isso acontece muito, porque na internet se diz tudo e o contrário de tudo. Como me solicitaram para falar sobre a questão do ofício divino, quando se fala do preconceito de algumas pessoas com relação a esse ofício? Primeiro, ele é bastante bíblico. E como a tradição bíblica, sobretudo do Antigo Testamento, se fala muito dos salmos, Os salmos foram feitos hinos de peregrinação, sobretudo para Jerusalém. E o ofício divino retrata muito essa musicalidade, essa questão dos salmos, o resgate do salmo, enquanto hinos que acompanham a vida cotidiana do povo, que acompanham as lutas, que acompanham tudo aquilo que é caminho desse povo de Deus. E o ofício tem, de fato, esta adaptação, uma musicalidade que é muito interessante, e justamente por ser bastante bíblico, são orações que são, na sua maioria, pautadas em textos bíblicos. Então, cuidado, a gente pode desprezar um instrumento que é muito interessante, que as comunidades podem fazer uso. Não sei de nenhum, não ouvi nenhum lugar que exista um parecer, porque o ofício divino das comunidades, ele foi constituído com aprovação eclesiástica, inclusive, A gente não pode cair nessa linha apologética, porque eu acho assim, apologia é uma dimensão da teologia, mas ela sozinha, ela pode se tornar bastante perigosa. Mas eu diria, o fato de que tenhamos que corrigir visões deturpadas de um lado ou de outro, quem pensa hoje politicamente, direita e esquerda, e quer aplicar de modo congelado essas visões, são muito perigosas nos juízos, e se tornam juízos implacáveis e muitas vezes injustos. O ofício divino quem conhece o ofício divino, que não ouve falar do ofício divino, quem já fez a experiência, inclusive, de leitura orante da Bíblia, Lectio Divina, que de fato é inclusive recomendada pela Igreja, vai entender que o ofício divino se enquadra numa perspectiva bíblica bastante popular. O ofício divino tem uma tradução com esta preocupação popular, com uma linguagem adaptada, sobretudo ao contexto das comunidades de base. Então, vejamos que estas interpretações, muito pelo contrário, elas têm a qualidade, digamos assim, de traduzir o cotidiano, sobretudo o cotidiano bíblico, para o cotidiano da vida nas comunidades hoje. Então isso é uma coisa bela que a gente não precisa atirar pedras, muito pelo contrário. Eu acredito que na igreja o respeito pelas espiritualidades, pelas formas distintas de viver a própria espiritualidade tem que existir. Nem todo jovem gosta do estilo da renovação carismática, mas quem não, digamos assim, não tem esse estilo, não significa que tem que necessariamente combatê-lo, dizer que é um monstro porque não é o meu estilo. A gente tem que parar com isso, está na hora. A igreja é católica justamente porque é universal. Dentro da universalidade da igreja, diversas expressões são acolhidas como beleza, como expressão da beleza do Espírito Santo. Então, vamos parar com o preconceito que fica feio, sobretudo para jovens que querem parecer mais dogmáticos do que o Papa. Vamos parar com isso. Está na hora da gente se tranquilizar um pouco o coração e deixar as pessoas viverem a sua fé dentro das dinâmicas e dos estilos próprios. Gente, valeu, nosso papo termina por aqui. Agradeço ao pessoal que pediu essa reflexão. Espero que tenha servido e deixo um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.